Bom, então agora vamos ver, agora que a gente já falou um pouco sobre torque, vamos ver um pouco do controle de velocidade do motor, tá? Então para o controle do torque, ele tem que se manter o IM aproximadamente constante, e para o controle de velocidade a gente pode fazer por variação de frequência, né? Que é o método mais utilizado ali para o controle de velocidade dos motores de indução, e a gente sabe que isso basicamente é feito pelo inversor de frequência, né? Então aqui eu tenho uma imagem, o controle aqui de frequência ele é feito para velocidades abaixo da velocidade nominal. Então a gente vai considerar que a gente tem uma curva aqui do motor de indução, que é essa curva aqui nominal, né, que é essa daqui, e eu vou estar utilizando o inversor de frequência para diminuir a frequência, né? Vamos supor que a frequência nominal seja 60, eu estou diminuindo aqui, vou para 50, 40, 30 Hz e assim por diante, né? E aí o que que acontece? Como eu falei antes, né, eu tenho que respeitar a relação entre tensão aplicada e frequência para manter o fluxo, né, e o torque constante. Então aqui eu tenho o exemplo aqui de uma curva, tá, de tensão por frequência, que é uma curva implementada pelo controle escalar ali de um inversor de frequência, né? O que ele faz? A gente vai supor aqui que o FB seja a frequência nominal ali da máquina, né? Dos dados de placa ali do motor. O inversor, então, ele vai estar trabalhando nessa região aqui inicialmente, ele vai estar diminuindo a frequência, e para isso ele vai ter que estar diminuindo ali a tensão de forma proporcional, né? Como eu falei, para manter o fluxo constante. Então aqui fluxo e frequência. Os dois são diminuídos de forma constante, de modo a manter o fluxo constante aqui. E a gente sabe aqui que a relação entre a frequência e a velocidade é dada por essa expressão, né? A frequência elétrica aqui é igual ao número de polos vezes a velocidade síncrona dividido por 120, né? Com a velocidade aqui em RPM. Então, diminuindo a frequência, né? Que é esse parâmetro aqui, a frequência elétrica, eu acabo diminuindo a velocidade síncrona do motor. Então, essa daqui é a curva, tá? Que a gente vai chamar de curva nominal, que é a curva original do motor de indução. Essa curva aqui ela vai estar acontecendo se eu aplicar a frequência nominal, a tensão nominal e tiver com a carga nominal. Aí o motor de indução ele vai estar obedecendo essa curva aqui, que é a curva original do motor, né? Cuja velocidade síncrona, né? É 1800 RPM. Então a velocidade nominal dele deve ser alguma coisa aqui em torno de 1700 e alguma coisa RPM. E aí, se eu utilizar o inversor de frequência, o que acontece? Tá? Se eu diminuir a frequência, a curva ela vem para um ponto de velocidade síncrona menor, né? Porque a velocidade síncrona ela é a velocidade do campo magnético girante que depende da frequência elétrica aplicada. Se eu diminuir a frequência, eu venho para um valor aqui menor, e aí o motor ele não vai mais estar obedecendo essa curva aqui de torque por velocidade, que é a curva original do motor. Ela vai estar obedecendo uma curva aqui com velocidade síncrona menor. Se eu diminuir mais ainda a frequência, com o inversor eu venho para essa curva aqui, por exemplo, né, que é diferente já dessa segunda, e se eu diminuir mais eu vou vindo cada vez mais para cá, né, eu vou perdendo torque. Justamente porque, aqui olha, se eu olhar nas regiões de baixa velocidade, aqui a gente vai ver que é difícil tu manter o torque, né, no motor de indução, principalmente se o controle for o controle escalar. É por isso que existe o controle vetorial, que é um pouco mais preciso, né, que a gente vai ver numa futura aula. Mas se eu diminuir muito a velocidade, começa a ficar cada vez mais difícil ali para o motor manter o torque nominal, né? Manter essa relação aqui entre tensão e frequência. Isso a gente vai ver ali no último slide da aula, porque que nessas baixas velocidades é difícil manter o fluxo. Mas o que acontece aqui, ó, o importante ali é que vocês fixem aqui que essa curva nominal aqui, ela só acontece, né, como eu falei, se eu tiver com a frequência e a tensão nominal da máquina, né, e a carga nominal, ou seja, se eu estiver respeitando os dados de placa lá, o motor vai obedecer essa curva aqui. Mas quando eu utilizo o inversor de frequência ali, para variar a tensão e a frequência de forma linear aqui, como eu falei, a curva do motor de indução ela acaba modificando, né? Ela acaba vindo cada vez mais para a esquerda aqui, conforme eu vou diminuindo a velocidade. E outra coisa que acontece aqui é que a potência nominal máxima diminui, pois a tensão de linha aplicada vai diminuindo, né? Como eu falei, a tensão aqui ela vai sendo diminuída na medida que a frequência vai diminuindo. E se a gente olhar aqui para a fórmula da potência ativa consumida pelo motor aqui, ela depende da tensão de linha, da corrente de linha e do cosseno do fator de potência, né? Se a tensão de linha vai sendo diminuída, né, e a corrente elétrica a gente vai supor que seja mantida constante, a potência máxima, né, do motor ela vai sendo diminuída. Eu não posso aumentar essa corrente elétrica aqui, tá, além do valor dela, porque se eu subir ela além do valor nominal, eu posso queimar os enrolamentos, né? Então o valor eficaz da corrente ele tem que ser respeitado. Não é porque eu estou diminuindo o VL aqui que eu posso aumentar o IL de forma a manter a potência entregue constante, né? Ele vai perder potência elétrica vai acabar perdendo, né, a capacidade de potência máxima do motor. Vocês podem ver que o pico aqui da curva de carga aqui ele vai diminuindo, né, para cada
uma das operações aqui em velocidades menores. Agora a gente vai analisar a situação inversa, tá? Variação de frequência para velocidades acima da velocidade nominal. Então antes a gente estava trabalhando nessa região aqui, mas o inversor também ele pode aumentar a frequência além da frequência nominal, que é a frequência FB, né, de modo a aumentar a velocidade do motor. Só que o que acontece aqui, ó? O fluxo e o torque vão diminuir, porque eu não posso seguir uma linha reta aqui aumentando a tensão de forma proporcional à frequência, tá? Isso acontece basicamente por duas questões. Primeiro, porque se eu aumentar a tensão, além da tensão nominal das bobinas, eu posso romper a isolação, né, que existe ali nos condutores da bobina, né, ocasionando um curto-circuito ali no motor. E porque eu também posso acabar saturando, como eu falei lá no primeiro slide, né, se a gente voltar aqui, a tensão ela tem essa relação direta aqui com o fluxo, né? Se eu aumentar muito essa tensão aplicada aqui, eu venho para a região de saturação, e aí o que acontece aqui, ó, a corrente elétrica ela vai saturar, né? Eu vou saturar a máquina, eu perco o torque, aqui também eu venho, a corrente elétrica ela cresce no seu conteúdo harmônico, principalmente para as harmônicas de terceira ordem, então a tensão ela é mantida aproximadamente constante, e como eu falei, né, se a gente observar a relação aqui do fluxo e a tensão, como a tensão é mantida constante, a frequência sobe, o fluxo cai e, consequentemente, o torque ali, né, a máquina não vai conseguir manter o mesmo torque para velocidades acima da nominal. O que acontece também é que a corrente de magnetização cai, né? Se eu olhar para o circuito elétrico equivalente, né, se a frequência aqui aumenta, o XM aumenta, logo se essa impedância aumenta, a corrente de magnetização diminui, né? Então, do ponto de vista do circuito elétrico, também é possível explicar ali por que o torque diminui. Porque esse cara aumenta, né, o XM aumenta, o IM diminui, logo o torque ali do motor vai acabar diminuindo. Então é isso que acontece, ó. Aqui tem as duas curvas, a tensão por frequência, e a partir da frequência nominal, como eu não consigo aumentar a tensão, eu tenho um enfraquecimento de campo, logo o torque nominal da máquina aqui ele acaba diminuindo, né? Um outro método de controle que tem é por variação de tensão, tá? Também eu consigo variar, porque se eu variar a tensão, vocês lembram que, como eu falei, a tensão ela tem forte relação com o torque máximo da máquina. Então se eu variasse a tensão, ó, aqui é a expressão do torque induzido em função da tensão aplicada na máquina. Se eu diminuo essa tensão, né, o torque ele diminui de maneira proporcional ao quadrado dessa tensão aqui. Então, essa aqui a gente vai supor aqui que a gente tem três curvas, essa aqui para a tensão nominal da máquina, essa aqui para uma tensão ali bem menor do que a tensão nominal da máquina, que, por exemplo, a gente pode supor ali que seja uma partida estrela-triângulo, né? Uma partida estrela-triângulo, ela começa com a tensão, em vez de aplicar a tensão nominal da máquina, ela aplica uma tensão que é a tensão nominal dividida por raiz de 3. Aí o que acontece com a curva de torque da máquina, a máquina não vai estar obedecendo essa curva aqui. Se eu aplicar uma tensão menor, ela vai estar obedecendo essa curva aqui, e se eu diminuir mais ainda a tensão, ela vem para essa curva aqui de baixo. E aqui em pontilhada a gente tem uma característica aqui também de conjugado por velocidade de uma carga, por exemplo, né? Que não é só o motor que tem curva de conjugado por velocidade, as cargas também têm uma característica aqui de conjugado por velocidade. Então, por exemplo, se uma carga no eixo do motor tiver uma característica aqui de conjugado por velocidade, mais ou menos mostrado, como mostrado nessa figura aqui, né, em pontilhado, a velocidade ela poderá ser controlada numa faixa estreita pela variação da tensão, né, com uma perda de torque, né, porque como eu falei, o torque ele é proporcional ao quadrado da tensão. Então, se eu utilizar a tensão como método de controle, consequentemente eu vou acabar perdendo torque. E aí, se a gente olhar do ponto de vista do circuito elétrico, tá? A queda de tensão, V, ela diminui a corrente de magnetização, como eu acabei de falar. Então, se diminuir esse V aplicado aqui, o IM diminui, logo o fluxo e o torque acabam diminuindo, né? Ainda existe um último método de controle, que é o método por variação da resistência do rotor, tá? Só que esse método, o que acontece, tá? Se a gente olhar a expressão ali para o torque, e a gente olhar aqui, o torque ele depende do R2, tá? Que é basicamente a resistência do rotor referida ao lado do primário. Se eu alterar aquela resistência lá, eu vou estar alterando o torque, a curva padrão ali de característica de torque por velocidade da máquina. Então aqui eu tenho vários valores de R diferentes, né? Que é esse R2 aqui, né? Que no modelo do motor de indução é esse cara aqui. Se eu alterar ele, eu vou alterando aqui o valor da curva padrão aqui de torque por velocidade da máquina. Só que se eu aumento o valor do R, tá? Dessa resistência, diminui a eficiência do motor, né? Porque eu aumento as perdas. Tá? Então a eficiência ela acaba caindo bastante, então esse método ele acaba não sendo utilizado. É um método bem antigo ali para controle de velocidade, e atualmente o método que é praticamente o mais utilizado é o por variação de frequência, né, que é feita com os inversores de frequência. Bom, finalizando essa aula aqui a gente vai ver, né, o problema do controle escalar do torque em baixas velocidades, né, como eu tinha falado para vocês.
Né? Em baixas velocidades a gente não consegue manter ali muito bem, mesmo variando a relação entre tensão e frequência de forma linear. Em baixas velocidades acontece o seguinte problema, tá? Imagine que primeiro eu estou na velocidade nominal, ou seja, o inversor de frequência lá que está ligado no motor, ele está entregando a frequência nominal, tá, de placa do motor, e nessa frequência nominal a reatância de magnetização, né, que depende da frequência, ela vai ter um valor muito maior que essa impedância séria aqui. Né? Isso na operação normal, né? Na frequência nominal ou uma frequência relativamente alta. E aí o que vai acontecer? O Xm é muito maior que essa impedância séria, que é o R1 mais X1, e a queda de tensão aqui, né, vou aplicar uma tensão aqui no estator, a queda de tensão nessa impedância séria ela é muito pequena. E a gente pode dizer que o V1 é aproximadamente igual ao Vm. Tá? Aí eu consigo manter o Im, a corrente de magnetização nominal da máquina. Já se eu baixar a frequência, de uma maneira tal que eu chegue a poucos hertz, né, eu quero uma velocidade bem pequena ali no motor, então eu coloco uma frequência ali de poucos hertz ali no inversor de frequência, ou então uma frequência ali que seja na ordem de frações de hertz, né, 0, alguma coisa hertz. O que vai acontecer é que essas impedâncias X aqui, né, principalmente o Xm, eles vão cair abruptamente, né, porque eles dependem da frequência, né, a reatância depende da frequência aplicada. Então se esse cara aqui cai, o X1 também vai cair mais ainda, ele já era desprezível antes, agora ele praticamente some aqui. Mas o R1 não, porque o R1 é função de frequência. O que acontece é que o Xm ele acaba ficando de uma ordem de grandeza aqui parecida com o R1, e nesse divisor de tensão aqui que eu tenho da impedância série, e a impedância de magnetização, né, boa parte desse V1 aqui acaba ficando em cima dessa resistência aqui e a outra parte em cima da reatância de magnetização. O que vai acontecer é que como a tensão aqui em vez de antes, lembra que antes a tensão V1 era aproximadamente igual a Vm, né? Como a tensão aqui ela cai, a corrente de magnetização cai, logo o torque agora nessa situação aqui ele se perde, né? Ele acaba sendo bastante comprometido. É por isso que o controle escalar aqui, né, para o método de controle escalar aqui dos inversores, ele é muito pouco eficiente aqui em baixas velocidades, porque ele não consegue manter a corrente de magnetização constante justamente por causa dessa relação entre as impedâncias aqui, né, o R1 e o Xm. Aí o método que é utilizado, ideal ali para manter o controle de torque ali em baixas velocidades é o controle vetorial, que a gente vai ver ali numa videoaula futura ali, né, a diferença, basicamente as diferenças que a gente tem ali entre o controle escalar, que é esse controle aqui que mantém a relação linear entre tensão e frequência. Então ele só atua no módulo da tensão e no módulo da frequência, e o controle vetorial, que atua ali no vetor ali da tensão e no vetor da corrente de magnetização, né? Ele enxerga ele como um vetor com módulo e ângulo. Então, nessa aula é isso, tá? Eu peço ali que se tiverem gostado do vídeo aí, deixem um joinha na aula ali. Assistam a videoaula passada ali, né? Que eu tô deixando o link na descrição ali para entender o funcionamento da curva de conjugado do motor. Agradeço a quem assistiu, obrigado, valeu!